gostaria de compartilhar hoje com vocês foi... Tudo bom? Foi uma dessas conversas sérias. É um amigo meu, bom, chegou, tá lá atrás. Tá? Então vamos orar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor. Então, o assunto que eu gostaria de conversar hoje com vocês é sobre tempo. Convenhamos que esse é um assunto muito amplo. E talvez se a gente fosse a fundo, um só dia não daria para a gente discutir sobre o tempo. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje é a respeito daquilo que Deus colocou em nossos corações. Né? Então, desde muito tempo, o homem percebeu que o tempo existe. E aí ele percebeu, principalmente no hemisfério norte, onde existem estações bem definidas, primavera, verão, outono, inverno. Lá no hemisfério norte neva. Então, se não houver uma diligência, uma perseverança e um preparo, o povo morre de fome. Então eles começaram a estudar o tempo. E um pouco depois eles começaram a se juntar em grandes centros urbanos para a época. Eles começaram a ter necessidade de medir esse tempo durante o dia, para que suas atividades fossem justas. E aí surgiram alguns mecanismos primitivos, como a ampulheta que vocês veem ali e o relógio de sol. Só depois de um estudo mais profundo da humanidade estar mais preparada, foi que foi criado os relógios mecânicos, né? E isso foi um grande salto. Os relógios, um deles aí representado o relógio de pêndulo, usa uma força mecânica para, através de catracas, rodanas e mecanismos, pudesse contar o tempo. Né? Vale salientar que 24 horas, o período, se não me engano, vem do povo babilônico, ou seja, eles definiam a divisão das horas do dia há muito tempo atrás. Né? E um pouco depois, o homem conseguiu, de maneira muito eficiente, colocar o tempo no seu bolso, andar com pequenos aparelhos que contam o tempo. E aí surgiram os famosos relógios de algibeira, os relógios de bolso. Né? E por volta da década de 70 apareceram, no século passado, né? Apareceram os relógios digitais. Mas o que aconteceu realmente no início do século XX foi a popularização do relógio de pulso. E uma pessoa que contribuiu para isso foi Santos Dumont. Ele pediu para que seu amigo Louis Cartier desenvolvesse alguma coisa que ele pudesse estar com as mãos livres. O relógio de pulso já havia sido inventado, mas quem popularizou ele foi Santos Dumont. E aí nós temos dois modelos clássicos do século XX. O relógio de pulso de Cartier, aquele de pulseira de couro. O nome desse modelo é tanque, né? Porque ele se inspirou nos tanques da Primeira Guerra Mundial. É caríssimo um relógio desse, chega a ser 20 mil reais, aí é caro o negócio. E o outro, eu tenho paixão por esse relógio, mas mesmo se eu tiver dinheiro, nunca vou ter, porque custa também 20 mil reais, é o Omega Speedmaster. Se vocês assistirem os filmes dos astronautas na Lua, indo para a Lua, eles usavam esse relógio aí, o Omega Speedmaster. É uma peça fantástica, mas eu vou falar de um relógio para vocês, eu garanto que muita gente aqui teve, né? A começar aqui pelo meu amigo Flávio. Mostra aí a próxima de lá. O champion que troca pulseira. Eu tive um desse, não tivesse não. E aí, várias cores, está voltando a moda, o champion que troca pulseira. Tudo isso para que nós, seres humanos, pudéssemos contar o tempo. Contar o tempo. Mas o que é que a Bíblia fala sobre o tempo? Um pouco antes disso, eu gostaria de falar que o que me motivou também a estar compartilhando com vocês em relação ao tempo foi um documentário feito por uma brasileira
a Adriana Dutra, sobre, que tem no Netflix inclusive, quanto tempo o tempo tem. Se você quer entender um pouco da nossa sociedade, como esse tempo está escorrendo pelos nossos dedos, assiste esse documentário. É 1h15, 1h30, você matou ele, fantástico. Vale a pena conferir quanto tempo o tempo tem. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o tempo? Vamos ler um texto escrito pelo rei Salomão, está lá em Eclesiastes 3:1. Já virou até, inclusive na década de 60, música, né? Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo. Quantos aqui sentem que não tem tempo nas tarefas do dia a dia? Por favor, levantem a mão. Né? Muita gente. Para vocês, eu gostaria de sugerir um livro. Esse livro aqui, ó. Livres da tirania da urgência. Livres da tirania da urgência. De Charles E. Rummel, um cristão. E ele ensina a organizar o seu tempo de maneira bíblica. Esse livro é da editora Ultimato. Eu sou muito suspeito para falar dessa editora. Eu gosto muito dos livros que são publicados pela Ultimato. E vale a pena ter na sua biblioteca, vale a pena ler esse livro. Livres da tirania da urgência. Porque hoje parece que tudo é para ontem, né? Hoje as pessoas desejam ter um dia maior. O dia não deveria ter 24 horas, deveria ter 30, né? Por que o tempo manda então tanto em nossas vidas? Como Jesus lidou com essa situação do tempo? Preciso ler outro texto para vocês, nós vamos ler alguns textos, mas esse inicia realmente nossa discussão. Efésios, capítulo 1, de 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então nós temos dois textos diferentes. Um que fala, Eclesiastes 3, que fala dos ciclos da vida. Tempo de guerra, tempo de paz, tempo de amar, tempo de se afastar, tempo de abraçar, tempo de rir, tempo de chorar. Do ciclo da vida, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de construir, tempo de destruir. Os ciclos da vida, coisa que quando nós chegamos com 11, 12, 13 anos de idade, nós já percebemos que a vida tem ciclos. Existem estudos que dizem que quando nós éramos crianças, nossa percepção do dia era diferente, o dia era mais longo, nós tínhamos mais coisas para fazer. E quando nós ficamos velhos, o tempo passa no sopro. E esses estudos dizem que o tempo é o mesmo, o que muda é a percepção e a maturidade do sujeito. Nós nos acostumamos
E nós sabemos os ciclos que estamos passando. O Natal já está aí. Mas a criança, ela espera ansiosamente pelo Natal, porque os ciclos ainda não estão assimilados pela pessoa, pela criança. Então, como é que eu mudo a percepção do tempo? Mudando as coisas que você faz. Está achando que o tempo está correndo muito? Entra num curso de dança de salão com tua esposa. Vai aprender uma língua nova. Viaja para um local diferente. Não come as mesmas comidas que tu está acostumado a comer. Dá uma oportunidade ao teu cérebro, à tua cabeça, à tua percepção, de entender coisas diferentes e construir novamente uma percepção de tempo. Foge do ciclo que você está acostumado, e aí você vai entender que o tempo é o mesmo. O que está mudando é a sua percepção. E aí a gente encontra esse versículo que diz que tudo converge para Cristo. E nele todas as coisas no céu e na terra estão submissas. Tudo converge para Jesus Cristo. E a palavra que ele usa é aquela que está ali se sublinhando. Deixa eu ver se ficou bom aqui no telão. É uma palavra em grego que está um pouco maior. Está já conjugada lá na sentença. Kairon. Porque no grego, na língua que foi escrito no Novo Testamento, existem 3 palavras que falam sobre tempo. A primeira é a segunda e a terceira. Vamos ler comigo. A primeira é muito fácil. Hora. Hora. Né? Ou ora. Ora. Ômega. O grande. Ora. A segunda vocês já escutaram muito. Cronos. Cronos. E cronômetro. Cronologia. E a terceira vocês já escutaram muito em igreja. Kairos. Kairos. Comumente falado em igreja, o tempo de Deus. Nós vamos, nesse exato momento, ver como os evangelistas interpretaram, ou pelo menos como o evangelista João interpretou, 3 momentos em que Jesus falou a palavra tempo. Primeiro momento, Jesus usa hora. Mas Jesus disse: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Que momento é esse? João capítulo 2, João capítulo 2, é o primeiro milagre de Jesus. É a transformação da água em vinho. Está lá nas bodas de Caná. E aí, no meio da festa, acabou o combustível, não é, da festa. Se o combustível da festa for vinho, essa festa é fraca. Certo? Afirmo para você: se o combustível de uma festa for a bebida, a festa é fraca. O combustível de uma festa tem que ser a alegria dos nossos corações. Então, acabou o combustível daquela festa, né? E aí Maria chega: Jesus, usando. E aí Jesus volta para ela e fala: mulher, que eu tenho contigo? Jesus usa essa expressão 2 vezes no Novo Testamento. É como se a pessoa que estivesse falando com a outra pessoa reputasse a ele uma autoridade. Então Maria, já reconhecendo a autoridade de Jesus, ela era mãe de Jesus, já reconhecendo a autoridade de Jesus, pede. Aí Jesus fala assim: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, não é o momento ainda, não é o momento de eu sair fazendo as coisas. Mas Jesus estava no casamento, né? Não sei se foi esse o motivo que ele resolveu
se compadecer, né? Ele pode ter se compadecido. Uma festa tão boa aqui, já vai acabar o cara da foto aqui. Foi lá e pegou as metretas lá, os cântaros cheios de água e transformou em vinho e a festa continuou. Não era chegada a minha hora, naquele momento mais preciso. Está na hora de começar o culto? Tá. Está na hora de fazer a prova? Tá. Está na hora de ir para o trabalho? Tá. Não é chegada a minha hora, ou seja, não está no meu momento ainda de fazer essas coisas. Mas ele foi lá que o lugar me fez. A segunda palavra, um pouco mais depois, né? Os guardas estão querendo prender Jesus, né? E aí Jesus diz assim para ele: disse-lhe Jesus: ainda por um pouco tempo estou convosco e irei para junto daquele que me enviou. Ainda por pouco cronos, ainda estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Que palavra é essa? Cronos. É essa mesmo, essa ideia de que eu estou aqui com vocês, mas ano que vem eu vou me mudar para Shangri-La, né? Não vou mudar, vou ficar aqui em Londrina mesmo, a gente gosta muito disso. Vocês entenderam, não é? Estou aqui, daqui a pouco não vou estar mais aqui. É o Cronos de Eclesiastes 3. O Cronos de ciclos é o tempo que nós podemos realmente mensurar. O Cronos do nosso relógio de curso, das agendas locais. Estou aqui, daqui a pouco vou ter que ir. Mas um pouco antes de Jesus falar isso, no versículo 6 do mesmo capítulo, os irmãos de Jesus estavam pressionando os irmãos dele, os filhos de Maria que vieram após Jesus. Os irmãos dele estavam pressionando Jesus para ele ir para a Judéia, sendo que Jesus já sabia que se ele estivesse na Judéia, iam matá-lo. Então ele estava lá na Galiléia, era território dele, estava tranquilo, estava fazendo o ministério dele. Mas os irmãos estavam pressionando: não, Jesus, você tem que ir lá para a Judéia fazer seus sinais. Vai estar fazendo aqui, ninguém vai estar vendo isso. Jesus falou: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está presente, sempre está presente. Então, vamos lá, o meu kairos ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Por que houve essa mudança então? De tempos em que a gente consegue mensurar e um tempo de repente que a gente não consegue mensurar. Por que Jesus falou kairos? Ou por que o evangelista registrou kairos? Vamos pegar um exemplo? Vocês sabem que eu gosto muito de filme. E um dos diretores que eu mais gosto na atualidade se chama Christopher Nolan. Ele fez um filme que quase ninguém conhece, chamado Amnésia, Memento. Ele fez recentemente um filme Interestelar, que eu amo esse filme. Toda vez que eu tenho a oportunidade de assistir, eu assisto de novo. E ele fez a trilogia do Batman, certo? Então, se vocês acham que não conhecem Christopher Nolan, vocês conhecem porque ele fez a nova trilogia do Batman. E recentemente, o último trabalho dele foi sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi o filme Dunkerque, né? Em inglês Dunkirk. Dunkerque. O que foi esse evento da Segunda Guerra Mundial? Bem, a Segunda Guerra Mundial havia acabado de acontecer, certo? E aí os ingleses mandam uma força expedicionária para lutar junto com os franceses contra a Alemanha nazista. E aí os nazistas eram um exército assim de ponta na época, tinha novas táticas, a famosa Blitzkrieg, né? A portuguesando Blitzkrieg. E os caras literalmente
literalmente varreram os exércitos franceses e ingleses, de tal forma que eles estavam completamente cercados em uma cidade chamada Dunkerque. Isso, em menos de 2 semanas de campanha, os alemães conseguiram cercar os ingleses, os franceses e os belgas nessa cidade de Dunkerque. Winston Churchill deu então o aval para que se iniciasse a Operação Dínamo. O que era isso? Era o resgate da sua força expedicionária. Então vamos mandar tudo quanto é barco. E quando eu assim falar tudo quanto é barco, não é só barco de guerra, não é só navio de guerra. Iate, lancha, navio pesqueiro, tudo que flutuava e tinha condição de atravessar o Canal da Mancha, foi em direção para resgatar esses soldados. O final é que eles conseguiram, durante uma semana, debaixo de intensos bombardeiros da artilharia nazista, da Força Aérea nazista, eles conseguiram resgatar mais de 350 mil soldados. Certo? E esse filme Dunkerque, ele mostra esse evento histórico, que é a resiliência do povo inglês para resgatar os seus. Ele vai através de 3 personagens durante uma semana, um dia e 1 hora. Uma semana na vida do soldado da capa do filme aí. Um dia na vida do dono desse barco e 1 hora na vida do piloto de um Spitfire. E o filme é desincrônico. Ele começa, você acha que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí daqui a pouco escurece, mas não escurece para os outros e no final, eu não vou dar spoiler, mas no final você consegue entender o pano na vida de um soldado durante uma semana, na vida de um dono de barco durante um dia e na vida de um piloto durante 1 hora. Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, ou se você já assistiu, por favor, venha conversar comigo. Eu tenho um entendimento completamente diferente do piloto do Spitfire. E eu gostaria de discutir isso com você, se você assistir ou se você já assistiu. Vale a pena. Vale a pena. Um dia, 1 hora e 1 semana. É um filme sem sincronia. Preciso voltar então ao texto. Disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Eu fiz um adendo no português ali e coloquei kairos, porque quando ele fala vosso, ele fala kairos novamente em grego. E aí, por uma questão gramatical e facilidade da língua portuguesa, suprimiu-se a palavra tempo novamente. Mas kairos não é o tempo de Deus? Jesus se referencia a ele com kairos e depois referencia esse kairos a nós mesmos. Como é isso, Saulo? A tradução mais correta para kairos seria tempo oportuno. Tempo oportuno. Então, nós somos regidos de maneira linear pelo tempo. Por que linear? Porque nós nascemos, vivemos e vamos morrer. A gente não nasce, experimenta um pouco a morte, depois volta para a adolescência e vai para a infância, e a gente se forma na faculdade, e a gente arranja o primeiro emprego, e a gente tem filhos e depois volta para escolher qual seria o nome do filho. A gente não faz isso. A gente obedece de maneira linear esse tempo. A vivência do ser humano é
um dia após o outro, que se torna mês, que se torna ano, que fim da vida. Mas não é esse tempo que Jesus está falando aqui. Não é esta sincronia. Quando Jesus fala do Kairos, do tempo de Deus para ele está falando da consumação. Não chegou ainda, porque os irmãos estão querendo que ele vá para a Judéia, e lá ele pode ser morto. Não chegou ainda o momento dele ser morto. E Jesus tinha esse entendimento. Ele tinha isso em cabeça, tinha isso no coração, porque Deus já havia revelado isso para ele. Ele sabia que aquele não era o tempo para ele ir para Jerusalém. Não era um momento de consumar a sua missão. Ele tinha esse entendimento. Mas ao mesmo tempo, Jesus joga esse tempo para a gente. E aí a gente entra na famosa fase em que nós passamos muitas vezes em nossa vida. O que é que eu tenho que decidir? Para alguns aqui nesse ambiente, o que eu devo escolher para trabalhar? Para outros, o que devo escolher? Abrir nova firma, mudar de carreira? Para outros, qual deve ser o meu plano para a aposentadoria? Você já está pensando nisso, chegando perto da aposentadoria, está pensando tarde demais. Tem que pensar um pouco antes da minha idade. Para outros, o que é que eu vou comer na hora do almoço? Porque ainda não entendeu o ciclo, ele ainda não está vivenciado isso. E aí, por que, as perguntas mais profundas, por que Deus não me responde? Por que que eu estou passando esta agonia? Por que o nosso país está uma porcaria? Por que eu não vejo luz no fim desse túnel? Por que é que o rapaz não me responde? Por que não cai dinheiro do aumento do meu salário na minha conta? Por que não chega aquela resposta que eu tanto estou precisando para definir as contas? Se tu não me respondes é porque tu não existes. Já começa a colocar Deus na parede, né? Por quê? Por que que Deus não nos responde? Preciso falar uma coisa. Aonde você costuma conversar com Deus? Eu costumo conversar com Deus ao lado da minha cama, ou na poltrona, ou na sala, no tempozinho que eu tenho, ou vou para a varanda. Mas esse é o lugar em que você conversa com Deus? É o lugar físico. Deus está ali com você? Está. Então é um lugar físico em que Deus está? É e não é. Vamos ver a letra dessa música. Eu pedi para que se tocasse no final. Deixa eu ver se está um pouco legível para você estar. Me leva onde eu posso ouvir dos filhos do homem. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Me leva para perto de ti. Você já quer estar no céu com Deus? Não, Deus te deu algumas coisas para você fazer aqui ainda em vida. Então, esse se aproximar de Deus
é em um local não físico. É um local onde você e Deus podem ter uma conversa. É um local onde você e Deus terão intimidade. Então não é um local, é um quando. Porque se Deus fala com você dentro do seu coração, Ele fala onde você estiver. Então, não é um local físico, é um quando, é um período de tempo. É um momento em que você estará pronto para escutar aquilo que Deus quer falar com você. É um quando. E às vezes, porque nós temos que seguir uma cronologia, esse quando demora. Às vezes, o tempo humano em que rege a nossa vida não é o tempo em que Deus usa. Esse é o Kairos. É o tempo em que Deus vai agir e falar com você. É o quando. Não é o onde, nem é o como. É o quando. Quando Deus vai falar com você? Quando for propício. Quando for a hora. Independente do Cronos. Então, amados, estamos prontos para esperar Deus falar? Temos agora consciência de que Deus fala no momento certo? Deus não segue o tempo que nós seguimos. Para esse tempo, Ele é assincrônico. Ele não usa essa sincronia. Ele consegue ver a nossa vida de um espectro e de uma posição maior. Porque quando Ele vê a nossa vida, Ele não está olhando se eu estou usando sapato, calça ou uma camisa azul marinho. Toda vez que Deus me vê, Ele me vê dentro do coração. Independente do tempo da minha vida, Ele vê, Ele olha, Ele me enxerga naquele momento, aquilo que eu preciso naquele momento, porque Ele está construindo, Deus assim queira e assim permita, um homem melhor. Quando Deus olha para você, Ele está construindo uma pessoa melhor. Quando Deus, no tempo dele, falar com você aquilo que Ele quiser, não o que você quer, mas aquilo que Ele quiser, será para construir uma pessoa melhor. Amém? Gostaria de deixar o último versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Que o teu Kairos aconteça sempre em nossas vidas. E que nós não sejamos como crianças egoístas que fazem bagunça e gritam e esperneiam querendo a tua atenção. Mas que nós possamos ser filhos amados e compreensivos, sabendo que tu vai dar a nós a tua atenção na hora certa, no momento certo, porque tu sempre estás olhando para nós. Nós possamos deixar de ser egoístas e olharmos somente para o nosso umbigo e entendermos essa cronologia de maneira errada. Possamos deixar isso para trás e possamos começar a olhar para cima e para os lados, a fim de que o teu Kairos esteja muito mais presente
em nossas vidas, para que possamos abençoar outros com o teu tempo. Sê conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém.